E aí, pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, utilizando como base a revista Compromisso, com o tema Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. E hoje nós estaremos estudando a aula de número 5, com o tema O Início da Visão. Então, para a gente começar nosso estudo, eu vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de conhecermos mais a Ti. E eu lhe peço que o Senhor nos ajude nesse momento, nos dê todo o entendimento e sabedoria no decorrer do estudo, Senhor, dessa lição. É o que eu lhe peço, no nome de Cristo Jesus. Amém. E na aula de hoje nós estaremos estudando o capítulo 4 do livro de Apocalipse. E falando nisso, o texto áureo está localizado no capítulo 4, versículo 11 de Apocalipse, que diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E nós vamos perceber, pessoal, que no decorrer do capítulo, nós vemos que essa mensagem tem o objetivo de transmitir a visão do céu e a glória de Deus sendo exaltada. Então, por exemplo, com essa mensagem, as igrejas conhecem uma dimensão da realidade. Elas veem também que Deus reina sobre todas as coisas e encaminha a história para o fim planejado por Ele. E nós já conversamos um pouco no começo do estudo do Apocalipse e vimos que essa mensagem ela é repleta de figuras, de símbolos. E nós vamos ver nesse capítulo, por exemplo, que existem símbolos que demonstram a grandeza da morada divina, preparada para receber a sua igreja. Então, pessoal, para começar, nós vamos ver a razão da revelação. E aí nós vamos estudando, vamos lendo e entendendo um pouco através da leitura dos versículos do capítulo 4 de Apocalipse. Então, a gente começa com o versículo 1, onde João diz: Depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Então aqui a gente já vê alguns símbolos. Por exemplo, a porta aberta no céu. Nós vemos que Jesus convida João para contemplar e perceber os acontecimentos da majestade de Deus no seu reino. E da mesma forma, nós vemos que a porta está aberta tanto para os servos de Jesus quanto para a igreja. Nós vemos também que a porta aberta no céu pode ser uma analogia representando Jesus, uma vez que Jesus é a porta que conduz à salvação. E nós vemos esse exemplo no capítulo 10 do livro de João, versículo 9, onde Jesus mesmo diz: Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Um outro símbolo que nós vemos também é que João diz que a voz que falou com ele, que ele tinha ouvido no princípio, falou com ele como voz de trombeta. E essa é a voz do Senhor, uma voz representada como um forte som de trombeta. E aí, continuando a leitura do capítulo 4, nós vemos que João fala que após isso, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. E ele continua. Mas nesse momento, a gente consegue ver que João ele vê um trono no céu, e que nesse trono estava sentado alguém. Nessa visão, João contempla Deus em seu trono celestial, e nós vemos a forma que ele o descreve. Era com um aspecto semelhante a jaspe e sardônio, que são pedras preciosas. Um arco-íris parecendo uma esmeralda que circundava o trono. Quando nós vemos a questão do trono, nós podemos entender que esse é um lugar de honra, um lugar de autoridade, um lugar de julgamento. Também é o símbolo da sabedoria inabalável de Deus. Significa também a majestade e a glória divina. Nós vemos que João descreve esse trono em termos de brilho de pedras preciosas. Então, por exemplo, quando ele fala sobre a jaspe,
A jaspe é uma pedra pura, de cor branca, que está representando a santidade de Deus. Já o sardônio é uma pedra vermelha, que pode estar representando o juízo de Deus, uma vez que Deus ele é santo e Deus ele é justo. Deus ele é o santo e justo juiz. Nós vemos também que ele descreve um arco-íris, parecendo uma esmeralda que circundava o trono. E esse pode ser o símbolo tanto da graça quanto da misericórdia de Deus. E aí o João continua descrevendo sua visão. E ele fala que ao redor desse trono estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós vemos aqui que o trono de Deus é também como um trono de juízo. E nós vemos a representação através dos relâmpagos, das vozes, dos trovões, mostrando realmente o juízo e a ira divina. Mas nós vemos também a questão da graça. Vemos que com a sua primeira vinda, Cristo veio em graça, e na segunda vinda, Cristo virá em juízo. Então nós vemos que primeiramente vem a graça, e após isso vem o juízo. Continuando, nós vemos também a descrição dos 7 Espíritos de Deus. E nesse sentido, o número 7 está sendo aplicado ao Espírito Santo, porque indica tanto o seu poder quanto a sua autoridade, que são supremas, são totais. Vemos também as 7 tochas. E essas tochas, elas podem estar fazendo uma referência a algumas lâmpadas portáteis que eram utilizadas na antiguidade. E nesse sentido, elas estariam simbolizando a participação na criação e na revelação do Espírito de Deus. Continuando a visão, nós vemos que João relata que diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Inicialmente, nós vemos que o trono de Deus é um trono de santidade, reverência e transparência. E a gente consegue entender isso pela representação do mar de vidro. O vidro como sendo algo claro, algo transparente. Então, isso mostra que no céu não entra nada contaminado, uma vez que Deus é santo. Continuando a visão, nós vemos que diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal, e no centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, nesse momento, a gente consegue pensar um pouco na representação desses 4 seres viventes. E a gente tem uma mensagem, um simbolismo semelhante nas palavras escritas pelo profeta Ezequiel. Nós vemos, por exemplo, que os olhos podem ver muito além do que pensamos. As asas mostram realmente a capacidade de voar e de cobrir o próprio corpo. E os olhos nas asas mostram seres celestiais que se movem com rapidez. Então, essas são algumas interpretações, algumas possibilidades para esse simbolismo que está representando essas figuras, esses 4 seres viventes. E aí, pensando nisso, alguns estudiosos, teólogos, eles tentam trazer alguma interpretação sobre essa questão. Então, por exemplo, segundo esse Arthur Bloomfield, os 4 seres viventes representados aqui nessa visão seriam os 4 evangelhos. Então, por exemplo, o primeiro ser parecia um leão, e nesse sentido, ele estaria representando o evangelho de Mateus, que mostra Jesus como um rei. O segundo ser vivente parecia um boi,
E nesse sentido, estaria representando Jesus como um servo, como o novilho, né? E essa mensagem é trazida no Evangelho de Marcos. O terceiro ser vivente é representado como um rosto de homem. E nesse caso, estaria representando Jesus como o homem perfeito, que é retratado no Evangelho de Lucas. E o quarto ser vivente, que era como uma águia, mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, mostrando realmente essa mensagem trazida no Evangelho de João. Mas existem outras interpretações também, na verdade são até mais aceitas do que essas. Então, uma outra possibilidade para simbolizar os seres viventes seria de que o leão mostra realmente uma figura de realeza e poder. O novilho é um animal conhecido por sua força, mais pacificador. O homem estaria retratando tanto a inteligência quanto o conhecimento, e a águia mostrando a rapidez e a precisão na visão. Então, é uma outra possibilidade de tentar entender e interpretar esse simbolismo dos quatro seres viventes. Passando, então, o autor João, no caso, ele continua descrevendo a sua visão. E ele diz que toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. E aí a gente pode pensar, quem seriam esses 24 anciãos? O que eles estariam representando? E a gente encontra essa resposta no capítulo seguinte de Apocalipse, lá no capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí, nesse sentido, a gente consegue entender que esses 24 anciãos, eles são seres angelicais, uma vez que esta é a função dos anjos, a qual foi descrita no capítulo 5, versículo 8. Nós vemos que esses 24 anciãos, eles participam do governo do universo. E isso está representado pelas suas coroas de ouro e pelos tronos ao qual eles estavam assentados. É importante a gente perceber também que esses 24 anciãos que estavam participando do governo do universo estão sob o comando do Senhor. Quando a gente pensa no sentido do numeral 24, uma possível interpretação é de que o 24 é o numeral onde tem a soma de 12 mais 12. Então, seriam os 12 patriarcas das tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, isso estaria simbolizando a reunião dos salvos de todos os tempos. E por que anciãos? Uma possibilidade é que os anciãos representam homens sábios, os quais representam o povo. E esses usavam vestes brancas, mostrando a santidade e a pureza dos servos fiéis. E nós vemos, pessoal, que os 24 anciãos, eles usavam coroas de ouro, mostrando realmente o governo humano. Porém, eles se prostravam perante Deus e rendiam perante a sua majestade. Eles entregavam suas coroas ao Senhor como forma de submissão. Então aqui a gente vê realmente o destaque para a santidade daquele que estava no trono. Então esses anciãos, esses seres viventes, eles davam glória, honra e graças a Deus. E aí com isso João encerra sua visão, ele encerra o capítulo 4, e a gente pode tentar trazer algumas aplicações dessa visão. Nós vimos que essa visão é repleta de simbolismo, mas a gente consegue extrair algumas aplicações. Primeiramente, devemos tratar a Deus com o respeito que ele merece, uma vez que Deus é santo, Deus é onipotente e Deus é eterno. Além disso, nós vemos que o louvor no céu celebra a obra redentora realizada por Jesus.
Da mesma forma, nós devemos louvar a Deus. E além de louvar a Deus, devemos proclamar a salvação a todas as pessoas. E aqui nós não devemos ter preconceito contra ninguém, nós realmente devemos anunciar a salvação para todas as pessoas. E aí, com isso, a gente consegue concluir a nossa aula, trazendo alguns pontos principais que ficam realmente como mensagem de reflexão. Primeiro, nós vemos que nessa visão do trono de Deus, essa visão ela é concluída com grande celebração e adoração ao Senhor. Vemos também que nas atividades celestiais, elas reconhecem a majestade e a autoridade divina sobre todas as coisas. Então, nós vemos que todos os seus servos se submetem ao Senhor. Então, percebemos que o Senhor precisa ser reconhecido como Deus, o Deus que está presente no trono e que está no controle de toda a história. E aí, pessoal, com isso, a gente termina a nossa aula, a aula de número 5 da revista Compromisso. Recomendo que você esteja lendo esse material, talvez seja difícil de entender de primeira vez, tem realmente muito simbolismo, mas eu acredito que a essência da mensagem a gente conseguiu captar aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, tiver também algum comentário para fazer, fique à vontade para colocar aqui, a gente pode estar conversando melhor sobre o tema. E é isso, pessoal, eu espero que você tenha aproveitado a aula. Se você quiser fazer algum comentário, como eu já disse, fique à vontade, senão a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Desejo que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. E até mais.